Deixa eu dar boa noite aqui aos presentes. Muito obrigada por fazerem parte deste evento que nós, com tanto cuidado, tanto empenho, tanto carinho, com a participação dos queridos professores do curso de Segurança Pública da Faculdade de VP e também dos membros do grupo de pesquisa em Segurança Pública, Democracia e Cidadania, aqui constituído, aqui nós estamos presentes, né? Fátima, como representante institucional da VP, eu como a professora coordenadora, orientadora, inclusive, honrosamente orientadora, né? Porque apresentou tanto empenho, fez um trabalho tão bem desenvolvido ao longo de todo esse período. A Cristine, a aluna Cristine Figueiredo, que eu vou deixar para que você se apresente, tá, Cristine? E quero agradecer também a Bia, que tanto nos assessora pelo precioso suporte técnico em questões administrativas. Muito obrigada por tudo. E aos presentes, muito obrigada pela presença, ao Sérgio, William e aqueles que ingressarão posteriormente, que assistirão também via YouTube. Então, já passo a palavra aqui, sem mais delongas, para a aluna do curso de Segurança Pública da Faculdade de VP, Cristine, e eu peço que você se apresente inicialmente, tá, Cristine? Fala um pouquinho do seu currículo, da sua formação, e a seguir fique à vontade para utilizar o seu tempo para a apresentação do seu tema, que é projeto de lei da misoginia e a questão dos banheiros públicos femininos, né, dos banheiros de uso público feminino. Muito bem. Fique à vontade, Cristine, por Tá bom. favor. Bom, eu sou a Cristine Cunha Alves Arruda Figueiredo, eu sou aluna da Faculdade VP, no curso de Tecnólogo de Segurança Pública. Eu sou formada em Direito pela Universidade Paulista, fiz pós-graduação pela Escola Superior de Advocacia, em Advocacia Civil e Processo Civil. Aí, em relação à prática, eu mexi mais com a questão de direito do trabalho, porque é onde o meu pai é o trabalho dele, então a gente acaba sempre ajudando alguma coisa e mexendo em alguma coisa em relação a isso. Bom, então acho que eu posso direto começar a introdução que a gente pensa sobre a questão de gênero e a questão da mulher em si. Esse debate já vem de muito tempo, sempre causa polêmica, é uma questão não só social, mas política, sempre vai ter um, pessoas muito ferrenhas em ambos os lados, fazendo toda a discussão. A gente tem aqui o projeto que a gente desenvolveu é mais para uma análise da lei da misoginia, né, do projeto de lei. Então, para começar, eu começo com a definição de mulher. Mulher vem do latim mulher. E mais bonito do que a versão latim, eu acho a versão grega mais bonito. Porque grego é escrito é iuvaica, mas se fala ginaica. E a raiz etimológica da palavra ginaica, que é mulher em grego, é gine. E a tradução é aquela que dá à luz. Então, realmente, mulher, assim, já chegando até uma conclusão óbvia, é só realmente a mulher biológica, porque não tem como uma pessoa trans dar à luz. Então, por essa tradução, por essa raiz, a gente vê a potencialidade da mulher. Mas, infelizmente, hoje, no dicionário comum que você acha, dicionários online, na Aurélio, e qualquer que seja que você procure, a, hoje tem o acréscimo de que mulher é a pessoa que se identifica com o gênero. Buscando mais em relação à filosofia da linguagem e a origem mesmo das palavras, as palavras elas têm origem
na raiz como ela é. É como o homem enxergou como é a realidade. Então não tem como você fugir. Se você foge do que é a realidade, você esvazia a palavra, como diz o filósofo Mário Ferreira dos Santos. Esse esvaziamento da palavra, do verdadeiro conteúdo da palavra, ele só cria confusão e acaba perturbando toda a cadeia de ideias. E você começa a perceber que quando tem uma mudança assim, é mais uma questão de querer um interesse por trás. O meu pai sempre fala que tudo a gente tem que ver com a seguinte frase: a quem interessa isso, a essa notícia, essa fala, porque sempre tem alguma questão por trás a quem interessa. E hoje, infelizmente, a gente vê que a esquerda arranjou essa forma de lutar. Como não tem mais uma questão de luta do proletariado, não tem mais essa questão das fábricas, dos empregados lutando pelos direitos, eles tinham que arranjar um outro vetor causador para que eles atingissem sempre podemos dizer assim, sempre um poder, sempre alguma coisa de um projeto inalcançável, mas que eles querem incutir na mente das pessoas, para que talvez, na minha perspectiva, é mais uma ocasião assim de fazer as pessoas brigarem para ninguém notar o que eles estão fazendo por debaixo dos panos. Sempre tem uma luta para que as pessoas não percebam o que está realmente acontecendo. Hoje você vê muito tranquilamente em relações a notícias. Quando aparece alguma coisa que é realmente relevante, por exemplo, o caso Master, qualquer uma coisa que realmente traga um, um diferencial, alguma coisa que é perturbadora e que você quer chegar a fundo, sempre aparece uma notícia meio bomba que assola toda a mídia e aí a pessoa, todo mundo esquece o que estava por trás. Então eu acho que esta questão de você levar a sério o que a palavra, o sentido da palavra, o verdadeira raiz da palavra é o que faz as coisas andarem de um jeito certo. E quando você distorce a palavra, você perde o sentido e todo o zelo que pode vir em relação a isso. O projeto de lei da misoginia é o projeto 896 de 2023. Ele Cristine, tenta desculpa equiparar. interromper. Desculpa interromper você, mas a gente ainda está na primeira tela. Você está mudando de telas? Só para Eu estou te. mudando, É porque para a não gente ainda mudou. aparece projeto de lei. É, não tá nas telas que você Não apareceu o projeto de lei. separou. Não, a gente ainda está na tela um, no slide um. Se você clicar diretamente sobre ele, aqui no canto aparecem as miniaturas, né? Um, dois, três. Aí eu não sei se você está no número 2 ou no número 3. Se você clicar diretamente sobre ele, já vai aparecer para a gente aquilo que você quiser que vejamos. E eu estou procurando ainda porque realmente. Você está no computador ou no celular? Não, eu estou no computador, só que esse computador é mais recente, então eu acho que eu estou meio Ah, perdida. porque veja, na sua tela aparecem as miniaturas aqui do lado, tá vendo? O número um, número 2, número 3, no canto esquerdo da tela. Aí tem as miniaturas de slides. Olha, no meu canto Aí, esquerdo aparece uma setinha para a esquerda, uma setinha para a direita. Um então pin... tenta a setinha para a direita. Muda para vocês? Não, ainda não. Aí tem um pincelzinho
É, não, não Tem uma aparece. lupinha. Você quer continuar sem os slides, então? Mudou alguma coisa que eu apertei um. Não, não aparece. Não muda nada. Não, a gente ainda está na tela inicial, projeto de lei da misoginia. Se não der, não tem problema. Você pode seguir sua exposição e a gente presta atenção só no conteúdo da sua fala, tá Tá, bom? ok. Opa, Porque aqui a gente vê a projeção da sua tela e aí a gente consegue ver as miniaturas aqui no canto esquerdo da tela, na lateral esquerda da tela, aí aparecem as miniaturas, né? E está sinalizado que ainda está, a projeção ainda está no número um, no slide número um, tá bom? Mas não é imprescindível. Pode seguir na sua exposição e a gente deixa os slides, se você não conseguir alterá-los, tá, tá bom? ok. Era só um minuto que agora quem tá embananado aqui sou eu. Desculpe, viu, ter interrompido, Não, mas imagina. é porque Se eu ela queria só que você. teclar, É, professora só para Ana, avisá-la que não se ela estávamos for só vendo teclando, se ela for só o teclando nas conteúdo. teclas, nas flechinhas de cima e de baixo, só para a gente testar Verdade. se ela consegue mudar. Tenta simplesmente teclar no Não, seu Eu tô fazendo a de teclado cima, de baixo, esquerda e direita. e e não não tá. tá. Ah, então não está conectado, na verdade. Aí no seu computador você está conseguindo ver a mudança das telas? Sim, Ah, Ah, então é entendi. alguma incompatibilidade entre o Zoom e o seu Exato. computador. Então, fica tranquila, Cristine, pode prosseguir sua exposição, que a gente está entendendo muito bem e a gente segue prestando atenção no conteúdo da sua fala, tá bom? tá, ok. Deixa eu só voltar. Bom, então, como eu estava falando, o projeto de lei da misoginia é o projeto número 896 de 2023. Esse projeto, ele equipara ao crime de racismo. O crime da misoginia fica equiparado ao crime de racismo. O que eles têm como crime de misoginia? É o crime de ódio, aversão ou preconceito extremo direcionado às mulheres simplesmente por sua condição de gênero, buscando assim combater a violência, a desumanização e a discriminação sistêmica do público feminino. Esse tipo de crime, ele pode envolver desde um insulto verbal até a violência física, psicológica e sexual. É, uma coisa que se nota ao ler esse projeto de lei é que eles trocam a palavra sexo por identidade de gênero. Quando eles fazem essa troca, simplesmente eles banalizam o termo, além de mudar a subjetividade, porque quem vai sofrer esse crime? É mulheres, mulheres trans, porque eles equiparam. Mas quem realmente é o público vulnerável? E também outro grande problema é que isso pode causar uma censura e um cerceamento da liberdade de expressão. Então, por exemplo, uma simples discussão de ideias, um, um debate pode ocorrer pode ocorrer o crime de misoginia. Só que aí isso cerceia a liberdade do homem de poder ter uma discussão ampla e tranquila, debater ideias e conversar normalmente, sem, sabe, isso acaba deixando ele amarrado, porque qualquer fala pode se tornar uma fala que pode causar.
ele ser imputado no crime de misoginia. E aí eu também tenho um apagamento dessa opressão estrutural na questão de equiparar as mulheres trans, de colocar as mulheres trans no crime de misoginia também, equiparando com as mulheres biológicas. Porque a opressão realmente vivida na pele foi sempre das mulheres, as lutas desde de que o mundo é mundo, sempre foi a mulheres subjugadas, sempre colocadas como posição inferior. Até hoje nós vemos através, por exemplo, do islamismo, que na Sharia Law, que é a lei Sharia deles, que a mulher é um ser subalterno. Você pode pegar até falas de sheiks, de religiosos islâmicos, que eles falam que as mulheres não têm inteligência equiparada a deles, a inteligência da mulher é equiparada a um animal, a um cachorro. Então, a opressão foi vivida pelas mulheres. Então, quando você equipara as mulheres trans dentro dessa lei, o que que acontece? As mulheres trans sofreram esse preconceito? Será que elas viveram toda a opressão, toda o combate mesmo e toda a luta? E aí também traz um problema que é a perda da eficácia das políticas públicas, porque as políticas públicas vão ser voltadas para quem? Por exemplo, eu já vi vídeos onde mulheres trans foram buscar absorvente no SUS. Mas como assim absorvente? É o absorvente, tá, eles estão tirando de realmente mulheres vulneráveis que precisam daquela, daquele absorvente, daquela entrega de insumos pelo SUS, mas está entregando para mulheres trans? Como é que fica essa questão? Outro problema também, que aí está na lei, mas também é uma questão à parte, é a questão da autodeclaração. A questão da autodeclaração é que basta o homem biológico se declarar mulher trans para ser considerado mulher trans. Não precisa estar fazendo nenhuma terapia hormonal, não precisa ter nenhum laudo médico, nenhum acompanhamento psicológico que mostre realmente que ele está se tornando ela, né? Que ele realmente se vê nessa imagem trans, e que ele realmente tem esse conflito e que ele, na verdade, tem essa questão biológica, na questão do cerne dele, realmente essa identificação com o sexo feminino. E aí, nessa autodeclaração, a grande questão que me traz assim é como é que ficam os espaços que são segregados pelo sexo. Questão, como eu vou mostrar na questão dos esportes, nas questões dos banheiros, nas questões dos presídios. Eu procurando sobre a questão do presídio, eu me deparei com uma matéria da Gazeta do Povo que eu achava, né, talvez na inocência minha, que fosse uma questão só com as presidiárias. Mas eu vi essa reportagem da Gazeta do Povo, ele fala da questão das agentes penitenciárias, o que elas sofrem também. A gente pensa só na questão do da detenta, né, que ela pode sofrer abuso, ela pode sofrer violência física, mas tem a questão das agentes penitenciárias, que muitas delas dizem que já estão esgotadas. Inclusive, homens também estão esgotados, porque eles são extremamente violentos, extremamente desrespeitosos, xingam as agentes penitenciárias de vagabunda e outras palavras de baixo calão. Além
de, claro, em relação às presidiárias, de questão de abuso sexual, as agentes penitenciárias já pegaram é, essas mulheres trans, né, esses homens que se dizem mulheres trans, em masturbação, vendo as outras detentas em banho de sol, em questão de uso de chuveiros e, e a própria questão de eles se, se não é se apropriar, mas eles terem essa preferência em se dizer mulheres trans, porque geralmente são presídios que não são de segurança máxima, que tenham uma melhor condições de saúde, de tratamento, então muitos são viciados e aí se aproveitam para ir para presídios femininos justamente para continuar o vício em medicamentos, em vender os remédios, em fazer um próprio contrabando dentro do presídio entre eles, e fora que nessa matéria eles dizem que, as agentes dizem que também houve um grande aumento da violência dentro da cela. Então, produção de arma branca, que antes eram poucos os casos, quase nenhum, agora aumentou, né? A questão deles produzirem armas brancas, de se juntarem dentro da cela para matar literalmente outra mulher trans, né? Outro homem biológico que se diz mulher trans dentro da cela. Então, o nível de violência dentro aumentou em níveis assim que realmente estão fazendo mal para a questão dos próprios agentes penitenciários, não só das presidiárias. Eu peguei um áudio aqui, eu não sei se vocês vão conseguir escutar, que eu peguei alguns vídeos. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Gente, vocês viram isso? Transsexuais na colmeia. Presídio feminino aqui em Brasília denunciam por homens que fingem ser mulheres. Gente, se tem homens se passando por trans, até dentro da cadeia para cometer isso, vocês querem mesmo nos convencer que as nossas filhas estarão seguras em banheiros públicos com homens biológicos travestidos de mulheres? Precisamos dar um basta nisso. Não precisamos esperar o pior acontecer para acordar. As nossas famílias não querem isso. Sou Cris Brito, feminista das crianças do Brasil, e estou pronta para continuar protegendo todas as famílias. Gente, vocês viram isso? Então, ela fala do presídio da Comec no Distrito Federal, que está tendo muito caso de estupro das detentas dentro do estabelecimento prisional. Eu também vi questões a nível exterior de questão de detentas em presídios nos Estados Unidos aparecerem grávidas, justamente por essa vinda desses homens que se dizem mulheres trans. Então teve um surto, eu não me lembro agora qual que foi a cadeia, mas apareceram assim 7, 8 detentas grávidas, né? Então isso já mostra a, a questão do presídio. Aí eu também separei a questão do problema no esporte. Teve um caso que apareceu em reportagem para mim acho que uns 2 dias atrás, e a professora Ana Chaves, quando ela me mandou o vídeo, eu já tinha visto essa notícia num jornal inglês, que é justamente uma estudante de 15 anos, em que ela afirma ter sido assediada sexualmente durante a competição. Vocês não vão conseguir, né, ver o vídeo, mas no vídeo é uma luta greco-romana e a competidora trans, ela está sobre a competidora, a estudante de 15 anos, e numa das viradas para prender a, a estudante no chão, ela introduz 2 dedos na cavidade vaginal da atleta. E você vê o desespero na hora da estudante que está sofrendo esse assédio. Porque a mãe que estava filmando a luta para a filha
pegou exatamente o momento e você vê a cara de transtorno da atleta, porque ninguém espera isso e isso é uma questão muito chata. Também tem no esporte o caso da nadadora Lia Thomas. Eu não sei se vocês ouviram falar que ela é um homem biológico e, como homem biológico, não era um grande atleta. O seu ranking, se eu não me engano, era o número 462, que para níveis americanos isso aí é um nível baixo. E ela se diz mulher trans e começou a competir com outras universitárias nos campeonatos de natação. E além dela quebrar recordes, que você olhando o score, mais uma vez o vídeo vocês não vão conseguir ver a imagem, mas no score de toda o tempo de cada competidora, a atleta mais rápida de mulher biológica foi 1 minuto e 1. E ela nadou, essa Lia Thomas, né, a mulher trans, ela nadou em 50 segundos. Então isso já mostra a diferença pela conformidade do corpo, porque além de ser mais alta, ter uma envergadura de braços maior para nadar mais rápido, isso já mostra a falta de competitividade que isso traz e também a questão de simplesmente meninas que batalharam a vida inteira pelo esporte para ser reconhecida ter o seu sonho dilacerado, porque não tem como você comparar as conformidades de corpo e os níveis entre homem e mulher. Porque se fosse assim, as Olimpíadas não seriam divididas em competições masculinas e competições femininas. E outra parte que para mim ainda parece pior é que essa Lia Thomas, ela usava o vestiário feminino. Só que ela tem uma completa conformidade masculina. E ela simplesmente expunha a genitália masculina para as outras competidoras no vestiário. E esperava que as competidoras também fizessem o mesmo e também agissem com naturalidade, o que não tem como ser algo natural. Você não espera se deparar com uma genitália masculina num vestiário feminino. Eu também encontrei um caso que aconteceu aqui no Brasil, numa escola estadual em Barueri, onde uma aluna que se diz trans começou a frequentar o banheiro feminino, foi liberado para ela usar o banheiro feminino, só que ela se usou disso para assediar a outra aluna, onde ela passou a mão nos seios dessa aluna. E a escola não fez nada. Não fez nada por medo de um cancelamento por proteger as mulheres, porque também tem muito isso, a gente percebe um medo de se posicionar, porque as pessoas são tão ferozes nesse assunto de trans e elas querem fazer você engolir de qualquer jeito, que elas tentam ao máximo te diminuir. E nessa questão tem a questão do cancelamento, que também é uma parte onde eles tentam minar toda a sua forma de vida, até a forma de você ganhar o seu dinheiro, do seu trabalho, para que você fique, de certa forma, impedido de viver a vida e de ter o seu sustento, para que o único jeito que você volte é se você venha pedir perdão em público, para que aí eles possam te considerar, a te recolocar dentro da sociedade e não perturbar a sua vida, né? A sua vida, seu ganha-pão.
e ao seu trabalho. Também tem outro caso do banheiro, que isso aconteceu na Inglaterra, onde um homem, que se diz mulher trans, mas sem, como eu falei da questão anterior da autodeclaração, sem nem se vestir como mulher, barbado, cabelo curto, aquela pessoa que você olha na rua e você diz, é um homem. Ele entrou no banheiro feminino na estação de trem de Birmingham e abusou de uma mulher dentro do banheiro na Inglaterra. E mais uma vez há uma ocultação porque as pessoas têm medo de falar a verdade, de falar e defender as mulheres com medo de censura, de cancelamento. E uma outra questão também do banheiro feminino que eu sempre vislumbrei, mas eu nunca ouvi muita gente falar, é do fácil acesso não só dos abusadores, de estupradores, mas de pedófilos, porque banheiro feminino tem criança, e criança de ambos os sexos. É só você ir em qualquer shopping, em qualquer lugar público, que você vai encontrar crianças. E às vezes, pela confiança do pai e da mãe, essa criança vai ao banheiro sozinha. E aí, como que fica? Porque se você libera a entrada, você está possivelmente ocasionando um mal a essa criança. Porque quem vai proteger ela? Quem devia resguardar? Não tá ali, não tem como, né? E aí, para finalizar, a gente fica pensando como a gente pode encontrar uma solução para essa questão dos banheiros. Para mim, é a mais latente, assim. Eu acho que tem que se abrir um diálogo respeitoso, em que todas as partes sejam ouvidas na integralidade, sem botar medo da pessoa ser censurada, da pessoa ser cancelada, e você poder se expressar, sabe, as suas preocupações e visando o bem-estar e a proteção de todos, mas em especial da mulher. A gente, quando estuda direito, a gente sempre escuta a frase, né, que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Então, usando dessa frase, eu acho que a melhor solução seriam espaços próprios para os trans. Porque se a gente tem, por exemplo, um espaço para o deficiente usar o banheiro que de melhor forma acolhe ele, por que não um espaço onde as pessoas trans possam se usar sem causar problemas, porque nós sabemos que tem a questão que eles sofrem mais recorrência de infecção urinária, por reter urina, por medo de usar banheiro e tudo mais. Então, por que não ter um espaço adequado ou até um banheiro que seja unissex e aqueles que se sintam tranquilos em usar, sendo mulher biológica, homem biológico, usem, mas que tenham um lugar próprio para cada sexo também se sentir tranquilo em usar, porque eu falo por mim. Hoje em dia não me sinto tranquila de usar um banheiro público, ir sozinha, sabe? Eu sempre prefiro levar alguém comigo. A minha irmã, se eu tô com a minha irmã, com a minha tia, com uma prima, por uma questão, sabe? Porque a gente sabe todos os perigos. Mulher nunca tá em paz, né? A gente sempre tá com sempre observando, sempre olhando, sempre vendo o que pode acontecer, atitudes suspeitas. Então, até no banheiro, você não poder ter uma tranquilidade, uma mãe não poder levar o seu filho tranquilo, sabe? Levar um nenê para trocar no fraldário, que, né, existem dentro dos banheiros. Por que, então, não ter um espaço próprio, que cada um possa continuar sua vida, cada um pode utilizar da melhor maneira, todo mundo satisfeito
e todo mundo protegido. E às vezes a gente tem que começar pelo óbvio, que é, mais uma vez, voltando ao começo, a falar a realidade. Homem é homem, mulher é mulher, homem, mesmo se tornando mulher trans, não pode engravidar, não menstrua, são problemáticas diferentes, direitos diferentes, sabe? Então, todo esse trabalho de pesquisa me fez enxergar toda essa problemática, toda essa questão, e realmente eu acho que a melhor solução é cada um ter seu espaço, todo mundo tem direito, todo mundo tem deveres, e cada um segue a vida tranquilamente. Bom, por hoje essa é a minha explanação e esse foi o trabalho. Infelizmente vocês não puderam ver grande parte dos vídeos, mas é isso. Eu dou Cristine, por encerrada a minha explanação e o meu estudo científico. Cristine, muito obrigada. Lamento pela questão aí da incompatibilidade, né, entre o Zoom e o seu computador. Às vezes isso acontece, infelizmente, já aconteceu comigo também. Não sabemos exatamente qual a razão, né? Então, lamento que parte do seu conteúdo não tenha podido ser exposto, mas agradeço enormemente pela sua dedicação novamente, né, quanto a todas as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo de pesquisa, pelo seu interesse quanto a um tema que é espinhoso, né, como nós havíamos conversado a respeito, porque os debates despertam paixões, né, de ambos os lados, posicionamentos Sim, contrários, favoráveis, e em tempos em que as discussões, infelizmente, não conseguem mais acontecer de modo respeitoso, de modo cívico, né, de modo pacífico, e o ambiente acadêmico é justamente o espaço em que essas discussões devem acontecer, né? O ambiente acadêmico tem que permitir que nós tenhamos licença para expor de modo cientificamente estruturado, né? De modo com lastro em situações fáticas, com lastro na realidade científica também, as problemáticas advindas de temas que no campo da retórica, né? Tudo bem discutir, defender posicionamentos assim, X ou Y, mas no campo científico outras questões precisam ser analisadas e de modo muito mais profundo, né? De modo a que todos os problemas envolvidos em determinadas questões sejam de modo mais profundamente examinado, né? E que se permita que todas as óticas sejam discutidas e debatidas como deve ser. É assim que o ambiente acadêmico se desenvolve, né? Então, muito obrigada novamente. Gostaria de fazer algumas considerações, mas vou privilegiar aqui os nossos participantes. Então, passo a palavra aqui para aqueles. Tem algumas considerações aqui no chat, mas se alguém quiser fazer oralmente primeiro, senão depois eu passo a lê-las para que você se posicione, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário acerca da apresentação da aluna Cristine? Não? Não, estou fazendo assim, porque eu Achei que fosse também. de não. À vontade. Por favor, Ai, professora, deixa. professora Ana, eu realmente eu estou emocionada com a apresentação da Cristine. É, e se algum dia vocês me ouvirem falando, vão dizer que eu plagiei a Cristine em exposições sobre esse tema. Porque, primeiro que eu fiquei encantada com o modo tranquilo, sereno, com que ela expõe uma temática que tem que ser tratada com muito cuidado, com o mesmo cuidado que ela direcionou. Quando ela se posiciona, ela traz a paz para o diálogo que ela postula como sendo uma solução para se encontrar uma solução, para se encontrar uma solução para esse trágico problema. Eu gostei muito da. Posso falar direto com ela, né, professora Ana? Por favor. Cristine, eu estou encantada com o seu. Eu também, Ana, ou Ana e Cristine, eu também estou como vocês. Eu estou com a minha apresentação no computador, com as minhas anotações aqui,
e completamente sem condições de colocar a minha anotação no Zoom, porque eu estou no celular. Então, eu entendo perfeitamente como é difícil toda essa logística, né? Tô, inclusive, com a câmera dobrada, porque eu tô com um ligado no carregador para não correr o risco de ficar sem bateria, então eu não consigo fazer assim. Eu só vou ter que ficar de lateral. Então, é assim, o importante é o diálogo, né? Então, eu fiquei muito encantada, professora Ana, com o trabalho de pesquisa da Cristine, primeiro porque ela denota o que nós estamos justamente aqui para tratar, que é essa veia de busca, essa veia inquieta que move a alma do pesquisador, né? Ela conseguiu trazer o tema, ela buscou elementos para ilustrar cada uma das questões que envolvem o tema de gênero no esporte, no banheiro, no debate público, na manipulação que a gente percebe estar por trás dessa temática sendo posta acima de tudo, inclusive acima da doutrina de proteção integral, porque antes de pensar no direito dos trans, a gente tem que pensar no direito da criança, que é o maior compromisso que o país tem em termos de tratados internacionais assinados, né? A doutrina de proteção integral, então, antes de pensar se um trans, uma mulher só, uma pessoa trans, possa entrar no banheiro apenas pela autodeclaração de que sou mulher, tem que pensar no direito da criança, né? De estar num momento de formação, uma condição peculiar de formação, de identidade sexual, que não é para pensar nisso aos 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. A descoberta ela tem que ser natural, a descoberta tem que ser sensível, né? Uma mulher trans não sabe o que é quando o seio começa a nascer, não tem ideia do que é essa mudança do corpo que acontece em idade tão mais rente do que com os meninos, né? O nascimento dos pelos pubianos, o nascimento da cintura, toda essa descoberta, esse processo do corpo feminino, né? Uma mulher trans nunca vai saber isso. Então, assim, eu gostei muito da abordagem da Cristine, eu penso como ela, o debate está difícil, o cancelamento está muito ativo, então, Cristine, você está de parabéns por ter tido coragem de trazer esse tema, já emergindo a reflexão, o problema no uso do banheiro, do espaço público, porque a gente não está falando ainda no banheiro das nossas casas. No banheiro das nossas casas, a gente compartilha como a gente melhor entende, né? Mas nos espaços públicos, os banheiros que são colocados em espaços em que as pessoas vão para lazer, e vão para relaxar, a questão de gênero no esporte. Então, assim, eu estou encantada com a pesquisa. Embora eu não tenha visto os slides, vou pedir para, por favor, professora Ana, se ela puder nos enviar, porque deu para ver nas laterais, né? E também os vídeos que ela selecionou com tanto cuidado. E então, eu acho, eu não sei se vai ter uma seleção de trabalhos, professora Ana, mas se tiver, bem que seria importante a Cristina apresentar novamente em algum dos nossos encontros de apresentação de pesquisa, porque ela está de parabéns, e parabéns para a senhora, ou você, né, minha querida, que é só pelo respeito, mas é um carinho imenso, professora Ana, e estar com a senhora nesse projeto. Para mim É é uma honra, recíproco. né? É uma honra. Então, Cristine, olha, meus parabéns. É encantador o seu interesse pela academia, pelo estudo, a sua associação da temática no âmbito dos direitos dos iguais, tratados desigualmente de acordo com as suas diferenças. Eu achei assim sensacional. Eu estou muito bem impressionada com o trabalho. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, eu agradeço pelas palavras. E o que me levou a esse problema, levar a fazer esse trabalho, foi a questão da Cássia Kiss, vocês devem ter visto na mídia, que a primeira coisa que a mulher trans quis é processá-la, é cancelá-la, né, por falar uma coisa óbvia, que ali não era lugar dela, né? E o que eu achei mais bonito, que
por mais que tentaram cancelar, veio uma onda maior falando, não, ela tá certa. A gente quer ter o nosso espaço, a nossa proteção no momento de intimidade, de uso do banheiro. E foi aí que me despertou a questão de escolher esse tema. Oi, Cristine, Bem, eu muito me obrigada, solidarizo, viu? a Cássia quis, viu, professora Ana? Eu É, também me solidarizo. Eu posso eu até também. contar para vocês, é, eu fui cancelada no grupo um grupo sério de pesquisadores do Instituto dos Advogados, né? Teve o Congresso da Mulher Advogada, patrocinado pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Um congresso que prometeu ser icônico, o melhor do planeta, etc. Foi organizado por duas advogadas que, enfim, eu tinha respeito, porque são advogadas que atuam na área da família e tudo mais, e convidaram a Erika Hilton para fazer a parte dos debates. E no grupo do IASP, eu falei, olha, eu não consegui acessar o link para inscrição, eu quero participar do evento, justamente porque eu gostaria de conversar, né, sobre as questões da mulher advogada, mas eu não entendi por que eu coloquei isso. Por gentileza, podem me contextualizar o motivo da Erika Hilton estar neste programa? Né? Porque, assim, o que ela tem a dizer no encontro de mulheres advogadas? Isso até porque, considerando que nós temos no quadro da advocacia paulista, a primeira advogada trans, a Márcia, que conseguiu a inscrição em razão da modificação do nome social, ela passou por toda uma transição de gênero, inclusive com tratamento hormonal, com supressão de órgão genital, com laudos e tudo mais. Ela conseguiu fazer o reconhecimento da sua identidade feminina no registro civil e postulou perante a Ordem dos Advogados que fosse também feito o reconhecimento desse registro civil na sua identidade da Ordem dos Advogados. E ela obteve, depois de um longo processo que tramitou analisando todos esses elementos, né? Ela conseguiu fazer o registro na ordem com o nome feminino. Então, eu me perguntei, ora, o que que a Erika Hilton, e estava nas vésperas das eleições para a representação na comissão das mulheres da Câmara dos Deputados, cargo para o qual ela estava se candidatando, né? Então, a pergunta que eu fiz, que eu achei muito pertinente, é o que estava a Erika Hilton fazendo na programação do Congresso da Ordem dos Advogados do Brasil para tratar da mulher advogada. E foi uma pergunta, eu não fiz nenhum apontamento, eu não disse que era ridículo, eu não disse que era que não era pertinente, eu não disse que eu estava chocada, nada, eu simplesmente questionei. O que tem a Erika Hilton a nos dizer no Congresso da Mulher Advogada? Nossa, para quê? Para quê? Eu fui acusada de crime de homofobia, fui ameaçada de ser processada. A tal da advogada falou: senta aqui do meu ladinho, que eu vou te explicar as camadas que tem por trás disso. Ora, meu Deus, eu sou assistente da professora Eunice Prudente na matéria de gênero e etnia. Nós já publicamos 2 exemplares de pesquisa de alunos, e é uma questão que eu acho que tem que ser debatida. Não é tão pacífica assim. Se a gente está num processo democrático, se a gente precisa estabelecer diálogo para discutir coisas como essa, por exemplo, né, da utilização dos banheiros públicos, né, de quem é a garantia de alto relevo que tem que ser observada, como a Cristine colocou, e eu nunca tinha ouvido isso, professora Ana, em nenhum argumento, fato é que, em especial em espaços de lazer, e nós sabemos que nós temos um país, justamente porque é tão omisso e tão ineficiente na implementação de políticas públicas, principalmente de espaços de lazer, né? A gente não tem política de saneamento eficiente, que dirá espaços de lazer, onde as famílias possam usufruir do sol, do futebol, da natação, nós não temos, né? Nós não temos. É um privilégio de uma casta social muito pequena, né? E nesses espaços de lazer, a gente nunca pensou na questão do banheiro das famílias, né? Que é o local onde a mãe vai trocar a fralda do seu bebê. Então, também, pelo que a Cristine colocou,
a vantagem de ocupação desse espaço também é do homem biológico, que, em razão da sua alegação de se entender por uma identidade feminina, ele pode ter acesso livre, porque o direito dele é mais precioso do que o direito da mãe exercer de maneira tranquila a sua maternidade, ou da criança ser protegida nos ambientes de maior vulnerabilidade. Eu nunca tinha me tocado que faz parte da pauta de discussão a questão do direito da criança no banheiro da família. Então, realmente me inquietou muito, me trouxe dores que eu tenho colecionado diante desse tema, que é um tema que está sendo tratado de modo leviano, de modo oportunista, de modo irresponsável e de modo muito violento, né? É um desserviço para a democracia, a gente está tendo que engolir como um sapo gordo a história também de que o Brasil é trans, de que as crianças são trans, porque isso não é verdade. Não é verdade. Eu queria ver se em alguma pesquisa séria, com base em dados estatísticos, cujo objeto fosse realmente saber, descobrir, pesquisar se as crianças realmente são trans, todas as crianças nascem trans, que o Brasil é trans, as crianças são trans. Eu gostaria de ter um estudo sério científico sobre isso, para poder enfiar a goela abaixo, tal qual o sapo que a gente tem que engolir todos os dias na boca de certas pessoas. E aqui eu não vou dizer quais são. Obrigada. Obrigada, professora, excelente, né? Eu gosto tanto de pessoas que têm amor à verdade. Vocês nem imaginam, né? Porque às vezes o debate público, a pressão é tão grande. Eu não falo apenas no meio acadêmico, o debate social, né? Mesmo até com pessoas do nosso convívio rotineiro, é tão difícil trocar ideias de modo fiel aos às suas próprias convicções, às suas próprias, a forma como você enxerga a verdade, a realidade, né? Também defender a fidelidade dos conceitos em relação aos seus significantes, porque isso também tem se perdido, né? A linguagem, eu sempre converso sobre isso no nosso grupo de pesquisa, a linguagem é o nosso instrumento fundamental para a compreensão da realidade. Então, uma vez que os significantes são deturpados, são modificados, a nossa própria capacidade de compreensão da realidade vai se perdendo gradativamente, vai havendo um processo de gradativa degeneração da nossa capacidade cognitiva, porque os significantes deixam de representar, de ser um espelho da realidade, né? Então, isso é um dos problemas da atualidade, e por isso parabenizo o posicionamento corajoso da professora Adriana, a Cristine, né, que já chegou no mundo acadêmico chegando. A primeira apresentação dela foi muito bem, agradeço pela sua pesquisa, pela sua seriedade com que você conduziu a sua análise, né? E é isso, com respeito a todos os posicionamentos. Esse é o dela, com o qual eu coaduno, a professora Adriana também demonstrou aquecer dos seus posicionamentos, e se existem posicionamentos em contrário, ótimo, vamos dialogar, mas dialogar sem que a outra parte seja obrigada a se calar, sem que a outra parte seja obrigada a se censurar em nome de uma criminalização do direito de se opor. Acho que Caiu a aqui. professora caiu. Caiu minha conexão. Eu vou só pedir, por gentileza, porque quando cai a conexão, aí o chat se apaga. Vou pedir a Bia ou a Fátima para fazer a leitura aqui dos comentários que aparecem no chat, antes de encerrarmos, e aí se a Cristine quiser fazer alguma consideração final, né, a respeito, porque eu vi que tinha algumas reflexões que os presentes externalizaram, perguntas, então que ela tenha uma oportunidade de fechar a sua apresentação comentando aqui aquilo que foi colocado pelos presentes no chat. Por gentileza. Posso ler, sim, tá, Ana? E, Cristine, parabéns, viu?
Obrigada. Parabéns, adorei. Exatamente, é isso que a Adriana falou, a sua tranquilidade, né? O jeitinho calmo, e é isso mesmo, tá? Então eu vou ler aqui também para não atrasar as cascatas, né, Ana? Tá, então aqui, o que que a gente tem? Se a gente tem, olha, o Jordão, ele diz que concorda com esse projeto de lei, tá? O Rafael Ulisses, eu não concordo de trans utilizar banheiro feminino por questão de segurança e lógica, né? Aí a Bia colocou que uma bela apresentação, gostou muito do tema, parabéns. Parabéns, Cristina. Depois ela botou aqui uma carinha. Aí o Rafael fala que banheiro com definição, direcionamento para os trans, não sei se seria viável devido ao comportamento de muitos. Então, entra em questão se seria um ambiente normal, comportado e respeito a eles mesmos, aliás, respeitoso. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, ou se o Rafael quer comentar algo sobre isso, né? Olha, eu acho Não que sei. em relação à viabilidade comportamental, é a questão das pessoas terem empatia, sabe? O trans entender o perigo que as mulheres biológicas podem sofrer e até eles mesmos, porque nada impede do que uma mulher trans seja também assediada dentro do banheiro. É uma questão de empatia. Você não quer para o outro o que façam com você, sabe? Então, se todo mundo entender num diálogo respeitável, tudo, tudo se acerta, tudo se, sabe? Não, eu não vejo uma questão, a não ser, claro, que tem aquelas pessoas, como a própria Erika Hilton, que querem enfiar a goela abaixo. Só que aí, o que que a gente também pode fazer? Porque se você pensar na questão da lei da misoginia, na pauta dela ser da, da, da cartilha lá da mulher, que eu esqueci, ó, que ela virou presidente do Ministério da A Mulher, alguma comissão, coisa assim. a É, comissão da mulher, uma isso. comissão parlamentar. Ela gritava com as outras deputadas mulheres biológicas. Isso não seria misoginia? Ela tá gritando com mulheres pela condição só delas serem mulheres e talvez um desgosto dela de não ter nascido mulher biológica. Mas aí o que se pode se fazer? Não tenho, sabe? Tudo é questão de empatia, conversa e respeito. Agora, se ninguém for assim, vira o caos. E aí, é que nem eu brinquei uma vez com a professora Ana. Eu mesmo vou começar a tocar as trombetas para acabar com o mundo, porque se não tiver o mínimo de respeito, de empatia, para onde a civilização vai? Para onde nós vamos? Só vai ter o declínio mesmo da humanidade, né? Essa é a minha questão, né? Para encerrar aqui da questão do Rafael, é isso. É ter empatia, e se ver no outro e querer o bem-estar do outro como você quer o seu. Perfeito, Cristine. Tem mais alguma consideração aí, ou reflexão, ou pergunta no chat, Acho que só o são Marco essas? Antônio, ele também está te parabenizando, né? E assim, aqui a gente até, acho que a questão maior aqui, acho que foi o que o Rafael colocou, né? E que você respondeu, e que é isso mesmo, né? Se a gente pudesse ter, falo, né? A empatia e a compaixão, né? Que a compaixão também é aquilo, né? Que você acredita que o outro pode, é capaz, você respeita, né? Se vê no outro, mas sem se perder, né? Porque também se a gente também só, né, olha no outro, mas a gente também não se vê e não se respeita, aí fica complicado, né? Mas é É, isso. Eu, Parabéns, viu, Cristina? Parabéns mesmo. Adorei, viu? obrigada. Parabéns, professora, Ana. Acho que alguém pediu a palavra aqui, antes da professora Adriana, só um instante, por gentileza. Não sei se... sou, sou eu, Marco Antônio. Ah, sim, sim, por favor, Marco. Eu peço desculpas aí, pessoal, que eu não, nem vou colocar a imagem, que eu estou retornando do trabalho e parei o carro aqui. Primeiramente, né, eu queria parabenizar a Cristine,
a coragem de abordar esse tema, né? E como a professora Adriana também aí falou, e a professora Fátima, né? Com muito respeito, e eu acho que isso que é a chave. Caiu a... Oi? Não, Oi, pode oi, continuar. desculpa, acho que caiu a minha conexão aqui, desculpa. Sim. Então, é só parabenizar pela coragem desse tema e também pela forma respeitosa com que foi abordado, né? E quando ela vinha trazendo as considerações, exatamente o que eu ficava pensando é uma interrogação, né? E aí? E aí ela já aponta também essa questão do diálogo, que tem que ser melhor alinhada essa questão e não ser posta, né? Ser dada para a gente. E, infelizmente, no Brasil a gente tem muito disso, né? Entre 8 e 80, eu tenho 70 e tantas possibilidades de alguma coisa. E a gente vê que, né, minha idade aí já com alguns anos, algumas décadas, eu falo que a coisa costuma ser igual o desenho que tinha do Papaléguas. Tinha um desenho antigo que o coiote ficava correndo atrás do Papaléguas, aí ele chegava num penhasco, o Papaléguas voltava e ele achava que ele estava ali em terra firme, aí ele caía. Eu tenho a impressão que, às vezes, essa questão toda desse militar mesmo, né? É a mesma coisa do desenho. O pessoal acha que está ali em terra firme e acaba despencando porque não se sustenta, na verdade. Então, Cristine, embora também eu tenha algumas considerações, mas eu acho que a academia é exatamente isso, né? É esse contraponto mesmo. Então, você está no caminho certo. Parabéns aí pela a forma como você bem abordou esse assunto tão sensível, né? E é isso. Eu sou diretor de unidade prisional e já vivi de perto essas questões que você apontou. Inclusive, no final do ano de 2024 foi muito complicado para mim na unidade que eu laboro. Em unidades vizinhas também, já peguei unidade aí digamos assim, com um número bem considerável de presos e de vários perfis. Então, esse público realmente é um público muito difícil de lidar, que às vezes se aproveita dessa condição